Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Quem está numa noite abençoada nesta sexta-feira, levanta a mão, dá um glória a Deus muito forte. Hoje é noite de bênção, hoje é noite de vitória. Hoje nós viemos aqui para buscar a vitória que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu quero agradecer de maneira muito especial o querido pastor Rubens, grande amigo, né? Como o Rubens disse, entregou quase a nossa idade, né, Rubens? Uns 30 anos aí de amizade, um cara que eu gosto demais, um servo de Deus, um grande amigo. Às vezes eu vou chamá-lo de Rubens, vou chamá-lo de você, mas com todo o respeito, viu, Rubens, pela amizade que nós temos construído ao longo de todo esse período que nós caminhamos juntos. Que bom estar aqui nesta noite, que bom rever a minha querida amiga Val, esposa do pastor Rubens, minha professora de inglês. Se eu não aprendi muito é culpa do aluno, não foi culpa da professora não. Deus abençoe, Val, prazer revê-la. Querido amigo Rodrigo, amigo irmão, filho do Rubens, né? Também Rodrigo tem feito parte dessa minha caminhada aí ao longo dos anos, é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande também. E aos demais irmãos, né, que talvez eu não conheça pessoalmente, talvez eu não saiba o nome de cada um de vocês, mas que tem um lugar muito especial desde já no meu coração. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Eu quero, antes de abrir a palavra de Deus, apresentar a minha família, né? A missionária Rose, que trouxe a saudação, agora é a minha digníssima esposa. Glória a Deus. Mais do que esposa, ela é uma verdadeira bênção na minha vida, né? Ela é uma bênção. O Rubens me conhecia antes da Rose e me conhece depois da Rose. Sabe a transformação que essa mulher trouxe na minha vida pela graça e misericórdia de Deus. E hoje é aniversário dela, né? Ela é um tanto quanto tímida. No final a gente vai cantar parabéns, ela está fazendo aniversário hoje, meu amor, Deus abençoe, viu? Obrigado por você existir, obrigado por estar na minha vida. Ela me deu 3 filhos lindos, né? A Letícia, que já tem 26 anos, aí tá construindo a sua vida, e os pequenininhos ali, o Samuel, de 8, e a Sofia, de 3, são as bênçãos da minha vida, são os meus filhos. Amados, se nós fôssemos embora nesse momento, nós já estaríamos satisfeitos, né? Porque Deus já tem falado conosco, Deus já tem derramado da sua glória, derramado do seu poder sobre as nossas vidas, cumprido exatamente aquilo que Ele propôs, né? Ele não nos trouxe aqui nesta noite à toa. Você não veio aqui à toa, eu não vim aqui à toa, nós não estamos aqui nesta noite à toa. Nós estamos aqui porque esta noite foi reservada pelo Senhor. No livro da história, Deus escreveu esta noite para transformar a minha vida e para mudar a sua vida também, basta que você creia. O Rubens disse que eu posso pregar até meia-noite, mas eu vou ser legal com os irmãos, vai ser só até 11h30, tá? Então não fiquem bravos comigo não. Vamos abrir a palavra do Senhor? Amém, Jesus. Abrir a palavra do Senhor, meditar em um trecho da palavra de Deus nesta noite. Eu sou Vladimir Catarino, tenho 45 anos de idade, tenho como formação profissional jornalista. Desde criança, desde pequeno, sirvo ao Senhor, né? Sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Foi uma vida só de alegrias? Foi uma vida só de vitórias? Foi uma vida só de bênçãos? Não. Foi muita luta, foi muitas lágrimas, muitas feridas, mas tudo isso foi parte e faz parte do processo de Deus. O processo de Deus na nossa vida, meus irmãos, e você sabe disso mais do que eu, não é marcado apenas por bons momentos, né? Não é marcado só por festa, não é marcado só por alegria. Tem momentos de dor, tem momentos de tristeza, tem momentos de luto muitas vezes. Mas essas dores, essas tristezas e esse luto nos faz mais fortes, nos deixa mais perto do Senhor. Então por isso que Ele permite que a gente passe por isso. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Peço para os irmãos que puderem, né, abram a sua Bíblia. Quem tem a Bíblia aí de papel, a grande maioria tem. Se você tem a Bíblia no celular, o aplicativo aí, abra também. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas 7, 11. A gente vai meditar nesse trecho da palavra do Senhor, que tem como título, né, essa passagem: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Todos encontraram? Amém. Vamos ver, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim, Lucas 7, no versículo 11: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela.
Ao vê-la, versículo 13, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Versículo 16, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui mais uma vez para meditar na Tua Palavra. Senhor, esta é a Tua igreja, esse é o Teu povo que está reunido aqui nesta noite. Nós viemos aqui para nos alimentar da porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Que a partir deste momento o Teu Espírito Santo tome a minha vida. Que não seja a minha instrumentalidade, que não seja a minha sabedoria ou a minha inteligência, que de nada valem perto do Teu Espírito Santo, do poder da Tua Palavra. Fale ao meu coração, fale ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por gentileza. Que igreja bonita, hein, Rubens? Que igreja abençoada. Uma igreja que Deus tem cuidado ao longo da história, né? O Rubens me conta um pouco da história, conheço um pouco também, mas é uma igreja que nós percebemos que a mão de Deus está sobre ela. A mão de Deus está sobre esta obra, a mão de Deus está sobre esse projeto. Eu tenho certeza que essas portas, elas não vão suportar as pessoas que virão aqui, de tanta quantidade que serão. Pessoas ávidas para ouvir a palavra do Senhor, para receber a salvação, a cura e a libertação. E os testemunhos aqui serão muito grandes de tudo aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo. Esta palavra, esta passagem que fala sobre a viúva de Naim, é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Eu sou um apaixonado pela Bíblia, assim como você. Eu tenho certeza que a palavra de Deus é algo que me fascina a cada dia, a cada momento, e toda vez que eu abro esta passagem, ela me toca profundamente por tudo aquilo que o Senhor pode ensinar através dela. Essa passagem conta a história de uma mulher que não tem nome, pelo menos a Bíblia não cita o nome dela, mas que ela era viúva. Era uma viúva que estava na cidade de Naim. Jesus estava desenrolando o seu ministério ali no decorrer do tempo, né? Começou com 30 anos de idade, foi até os 33. Ele percorria todas as cidades daquela região do mundo conhecido de então. Ele percorria sob areia nos pés, sob o calor do deserto. Engraçado que naquela época, somente um adendo, não tinha Uber, né? Não tinha carro, não tinha táxi, não tinha ônibus, não tinha nada. Era na sola do pé, né? O máximo que poderia ter era um camelo. E mesmo assim Jesus não via dificuldades, Jesus não via nenhum tipo de embaraço, nenhum tipo de empecilho para fazer a obra que ele estava determinada para que ele fizesse aqui na terra, que era pregar a salvação, pregar as boas novas. Isso me faz refletir que nos dias de hoje nós estamos muito mal acostumados, né? Muitos de nós, eu me incluo muitas vezes nisso também, nós somos os chamados crentes Nutella, né? Muitas vezes a gente reclama: poxa, mas eu vou ter que andar dois quarteirões para ir à igreja. Não, hoje eu não vou na igreja, hoje eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, eu não vou na igreja não. Nossa, o pastor chamou para uma reunião de oração, mas eu não tenho carona, né? Eu vou ter que ir de ônibus? Não, hoje eu não vou. Deixa para lá, deixa o pastor orar, os irmãos orarem. Já pensou se Jesus tivesse pensado dessa forma, meus amados? Já pensou se Jesus tivesse pensado: não, mas Naim é muito longe, né? Vou ficar aqui mesmo pela Galileia, por Samaria, né? Vou ficar por aqui. Mas não, Jesus não viu dificuldade. Eu me lembro que quando eu era criança, pastor Rubens, o meu irmão, né? O meu irmão Valdecir, um dos meus irmãos, que é o nosso pai na fé, que ele pregou a palavra. Todos os irmãos que são conhecedores da palavra a conheceram através do nosso irmão Valdecir. Ele me pegava, né? Me colocava na garupa da moto dele e me levava para a igreja na sexta-feira. Sexta-feira à noite ele me levava para a igreja e a gente ficava até domingo à noite lá na igreja. Aí você fala: não, mas ficavam falando do quê? Ficavam falando de futebol, jogando conversa fora? Não. Era sexta-feira, já tinha vigília de oração, sábado de manhã já tinha evangelismo, sábado à tarde já tinha trabalho social, sábado à noite já tinha culto, domingo de manhã já tinha escola dominical, domingo à tarde mais evangelismo,
domingo à noite tinha culto de novo. Era um povo que tinha sede da palavra de Deus. Era um povo que não se contentava em ver as vidas indo para o inferno sem nada fazer. Era um povo que se incomodava com o sofrimento das pessoas. E é isso que Jesus espera de nós. Jesus não nos quer confortável nessa cadeira. Jesus não nos quer confortável no ar-condicionado ou apenas no ar-condicionado. Jesus nos quer pregando a palavra. Jesus nos quer levando esse conhecimento que nós temos, meus amados. O que nós aprendemos não fica para nós, não é só para nós. O que nós aprendemos é para que o reino de Deus seja implantado nesta terra, para que mais pessoas sejam libertas e salvas pelo poder da palavra. Aleluia. Então eu sei que o cansaço às vezes atinge a gente, às vezes dá uma preguiça, claro que dá, né? Nossos corpos somos corpos frágeis, mas eu peço para você que quando der esse desânimo que tenta te impedir de estar na casa do Senhor, repreenda em nome de Jesus e fale: eu lá estarei. Tem carona? Tem, eu vou de carona. Tem ônibus? Tem, eu vou de ônibus. Mas não tem, se der, eu vou a pé também. Mas o importa é estar na casa de Deus. Amém? Mas não era sobre isso que eu ia falar, foi apenas um adendo. Jesus então chega à cidade de Naim. Era uma cidade que era fortificada, era uma cidade que era fechada. As cidades antigamente, elas não eram como as nossas cidades, né? Hoje a gente vai de Americana para Santa Bárbara, de Santa Bárbara para Piracicaba com muita facilidade. Naquela época não, as cidades eram cercadas por muros. E elas tinham portas, tinham portões para entrar naquela cidade. E quando Jesus chega até a entrada de Naim, ao portão daquela cidade, ele encontra um cortejo fúnebre, um caixão que estava sendo levado para ser sepultado no cemitério. E a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava aquele cortejo, acompanhava aquele velório que ia se encaminhando ali para o cemitério. E Jesus, vendo aquela situação, de uma certa forma ele se condoeu com aquilo e ele se aproximou do caixão. E eu quero destacar aqui 3 pontos importantes, 3 personagens importantes dessa história da viúva de Naim. A primeira personagem é exatamente a própria viúva de Naim. Eu repito, a Bíblia não cita o nome dela. E a gente conhece que naquela época, naquele período da história, a mulher ela era de certa forma marginalizada. A mulher tinha muito pouco valor naquela cultura, na cultura daquela época. E ainda mais uma mulher que era viúva, no caso dela, tinha menos valor ainda. E uma mulher que tinha perdido o seu único filho dela havia morrido. Então era uma mulher viúva, que já não tinha valor para a sociedade, e uma mulher que não tinha mais filhos, então ela tinha menos valor ainda para a sociedade. Imagina a situação que ela estava vivendo, imagina a tristeza que tomava conta do coração daquela mulher que havia perdido o seu único filho. A Bíblia não fala exatamente qual a idade desse filho, a Bíblia não fala também o porquê, qual foi a causa da morte deste jovem, mas diz que esta mulher chorava e pranteava pela morte desse filho. O segundo personagem que nós vemos nessa história é o próprio filho, o próprio jovem, um jovem que provavelmente tinha uma história toda pela frente, uma vida toda de conquistas, uma vida toda de busca por um crescimento talvez social, um crescimento talvez profissional, mas que viu esse sonho, viu esta possibilidade interrompida pela morte. E o terceiro personagem que nós vemos nessa história é o próprio Jesus. Jesus que se compadece desta viúva, Jesus que tem a sensibilidade de parar a sua caminhada, de parar a sua pregação, de parar o seu ministério para atender aquela mulher e dizer àquela mulher uma frase que soa, é uma frase tão pequenininha, mas que soa tão marcante, tão impactante, que é a frase: não chores. Você já pensou, meu amado? Já pensou Jesus chegando para você e dizendo: não chores? Dizendo para você: não chores pela morte do seu filho, não chore pelo emprego que você perdeu, não chore por esta enfermidade, não chore por qualquer tipo de problema. Mas eu digo a você nesta noite, Jesus está aqui dizendo a você, Jesus está aqui dizendo a você nesta noite: não chore, independente qual seja a sua situação, não chore. Se você tem um luto, se você tem a perda de um emprego, se você tem a quebra de um relacionamento, se o seu casamento está a ponto de terminar, não importa qual seja o seu problema, eu não conheço, mas Jesus está aqui dizendo para você: não chore, porque Ele tem grandes coisas a fazer na sua vida.
Eu quero destacar aqui o grande ato que Jesus fez, porque Jesus, ele não perguntou em nenhum momento à mulher, né? Jesus não julgou, não perguntou à mulher por que seu filho morreu, ou o que seu filho fazia da vida, ou o que você faz da vida. Jesus sequer sabia naquele momento que ela era uma viúva, né? Depois que a Bíblia vai contar essa história, Jesus não se importou com nada disso. Jesus estendeu a sua mão, tocou no caixão e disse ao jovem: jovem, se levante. Jovem, retorne para a vida. Jovem, torne a viver. É o milagre da vida, o milagre da ressurreição que só o Senhor Jesus tem o poder de fazer. O que para nós era assombroso, o que para nós pode parecer assustador, para Jesus é muito natural. Jesus tocou no caixão e disse àquele jovem: jovem, se levante. E ele se levantou e encheu a vida novamente daquela mulher de alegria, e todos ficaram boquiabertos, todos ficaram surpresos e glorificaram a Deus. Tanto que Lucas diz no versículo 16 que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. E ainda diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Eu quero fazer uma aplicação com você, meu amado, nesta noite, sobre esta palavra. Eu quero primeiro falar sobre a questão da ressurreição. Eu quero abordar 3 pontos da ressurreição que Deus quer fazer aqui nesta noite. A ressurreição feita por Jesus na passagem aqui relatada em Lucas 7 foi uma ressurreição física. O jovem estava morto e ressurgiu, reviveu. Mas a abordagem e a aplicação que eu quero fazer com os irmãos nesta noite é de uma ressurreição talvez espiritual, de uma ressurreição talvez psicológica, de uma ressurreição talvez mental. Eu não sei como você está nesta noite. Tem gente que está aqui sentado olhando para mim, mas que está completamente morta por dentro. Tem gente que está aqui nesta noite que talvez veio aqui dizendo: olha, esse é meu último culto, é a última vez que eu vou naquela igreja, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Bíblia, eu não quero mais saber de Deus. Talvez tem gente aqui nessa noite que disse: olha, esta é a última noite que eu vou passar com a minha família, depois eu vou arrumar as minhas coisas e eu vou embora, que eu não quero mais saber de nada. Eu não sei, mas Deus sabe as pessoas que estão aqui passando por essa situação. E eu digo a você nesta noite que hoje é noite de ressurreição. Hoje é noite de ressurreição de sonhos. Hoje é noite de ressurreição de projetos. Hoje é noite de ressurreição de casamentos. É noite de ressurreição de convívio familiar. Porque o mesmo Jesus que agiu ali em Naim está aqui nesta noite para tocar no seu caixão, para tocar no seu caixão espiritual, para tocar no seu caixão psicológico, para tocar no caixão do seu casamento e trazer vida, e trazer ressurreição. Quem quer, dá glória a Deus aí bem alto nesta noite. Deus é um Deus que primeiramente Ele ressuscita sonhos. Quem crê que Deus ressuscita sonhos aqui nesta noite? Eu sou uma pessoa que tem sonhos ressuscitados pelo Senhor a cada dia. A cada dia Deus ressuscita e relembra dos sonhos que Ele colocou no meu coração. Às vezes sonhos que o tempo vai passando, a gente fala: não vai mais acontecer, né? É coisa da minha cabeça. Imagina, você acha que isso vai acontecer? E Deus diz: não, calma, vai acontecer, mas na minha hora, no meu momento. Há 20 anos atrás eu estava reunido com outros 2 irmãos em uma igreja orando. Somente nós 3 estávamos na igreja orando, pedindo a Deus direcionamento, pedindo a Deus orientação sobre aquilo que nós iríamos fazer na nossa vida espiritual, no nosso ministério. E naquele dia Deus claramente trouxe uma palavra, cada um trouxe uma palavra, e a mim trouxe também uma palavra. 20 anos atrás, pastor Rubens, 20 anos. O tempo foi passando, mais de 20, né? Foi em 2001, 24 anos já. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai acreditando ou vai duvidando que as coisas iriam acontecer. E quando eu duvidava, Deus dava uma lembrança, falou: não, calma, não é no seu tempo, é no meu tempo. As coisas acontecem no meu tempo. O sonho é seu, que eu coloquei no seu coração, mas as coisas acontecem no meu tempo. Quem lembra da história de José? José foi morto, aliás, José foi preso, mas antes disso ele tinha sonhos, né? Lembra dos sonhos de José? Deus colocou no coração de José sonhos de que ele seria servido pelos seus irmãos, que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. E os irmãos zombavam, dizendo: mas o que? Você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Não acreditavam que isso iria acontecer.
ao ponto de aumentar a inveja com relação a José, entregaram aos mercadores, acreditaram que José estava morto, e a história você conhece. José se tornou o grande governador do Egito que livrou o povo da fome naquele momento. Já pensou se ele tivesse desistido dos sonhos lá? Já pensou se ele tivesse pensado, não, mas é besteira, é coisa da minha cabeça, esse sonho não vai acontecer. Imagina eu ser governador do Egito, imagina eu ter os meus irmãos e o meu pai se prostrar diante de mim, é coisa da minha cabeça. Não foi coisa da cabeça, Deus cumpriu cada sonho que José sonhou, cada desejo do coração de José foi realizado pelo Senhor. Por isso eu digo a você nesta noite, o seu sonho vai ser ressuscitado. O seu sonho vai ser ressuscitado, seja um sonho profissional. Eu quero ter uma profissão e a minha família não acredita em mim, eu não tenho condição financeira, mas eu sei que Deus vai permitir. A palavra que eu digo é essa: Deus vai permitir que você tenha a realização desse sonho. Talvez o seu casamento esteja à beira do naufrágio, esteja naufragando, e você tem um sonho de ver novamente esse casamento ressuscitado e fortalecido. Eu digo a você nesta noite, Deus está ressuscitando o seu casamento, o seu sonho. Talvez você tenha alguém enfermo na sua família, ou você mesmo tem uma enfermidade que os médicos talvez dizem que não tem mais chance, não tem mais jeito, mas Deus diz a você: tem jeito sim. Eu estou ressuscitando o seu sonho de saúde, o seu sonho de vida. Então Deus é um Deus que ressuscita sonhos, amém? Além de sonhos, Deus ressuscita a nossa fé. Nós estamos vivendo dias completamente difíceis, né, meus amados? Nós temos visto cada notícia ruim, cada tragédia que a gente vê aí na internet ou na televisão, no jornalismo de uma forma geral, e inclusive dentro da igreja do Senhor, né? Inclusive entre aqueles que se dizem servos de Deus. Isso de uma certa forma vai aplacando a nossa fé, vai tirando um pouco da fé que nós temos naquilo que Cristo havia determinado, naquilo que Deus havia determinado para cada um de nós, e isso vai diminuindo um pouco da nossa fé. São escândalos, são problemas que afligem a igreja, são líderes que não dão bom testemunho, né? Muito triste líder que não dá bom testemunho, homem que Deus colocou à frente da igreja, à frente do povo de Deus, e não dá testemunho, que ao invés de motivo de orgulho é motivo de vergonha. Isso vai aplacando a nossa fé, vai atingindo a nossa fé, e a gente começa em algum momento, em alguma forma, deixar de olhar para Deus, deixar de olhar a palavra do Senhor e prestar atenção somente nesses problemas, somente nesses escândalos e nesse tipo de gente. E queira ou não, isso vai diminuindo a nossa fé, isso vai atingindo a nossa fé, e quando a gente vê, a gente não está mais orando, a gente não está mais buscando ao Senhor, a gente não está mais lendo a Bíblia, a gente não está mais evangelizando, e a gente vai esfriando, até nos tornarmos zumbis espirituais, sem a presença do Senhor e sem buscar a face de Deus. Mas nesta noite eu estou aqui para dizer que Deus está ressuscitando a sua fé. Eu digo para você: não olhe para os escândalos, não olhe para os problemas, não olhe para os líderes que dão mau exemplo, olhe para Jesus, olhe para Jesus, porque a obra é dele, a obra não é de homem nenhum, a obra não é de líder nenhum, a obra é do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus está à frente, pode se levantar quem for, nada vai impedir o crescimento da obra do Senhor, nada vai impedir o crescimento da sua vida espiritual diante de Deus, porque nós somos a igreja do Senhor, cada um de nós. Quem crê nisso, diga amém. Jesus é especialista em ressuscitar fé, Jesus é especialista em ressuscitar vidas, Jesus é especialista em ressuscitar visões. Como é bom a gente ter a nossa visão voltada para a obra do Senhor, como é bom a gente ter a nossa visão voltada para o reino de Deus, e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós ficamos com a nossa visão turva, nós deixamos de olhar aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. E se você puxar, nós que temos uma caminhada um pouco maior na presença do Senhor, nós corremos o risco de nos acostumar com as bênçãos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando você é um novo convertido, quando você está começando nos caminhos do Senhor, tudo aquilo que Deus faz na sua vida te deixa feliz, te deixa maravilhado. Você glorifica a Deus por um copo de água que você ganha, você glorifica a Deus por uma peça de roupa usada que por um momento você ganha um prato de comida. Tudo é festa, tudo é motivo para glorificar a Deus. Aí o tempo vai passando, o
tempo vai passando, você vai ficando velho na fé, você vai ficando calejado na presença do Senhor, e você começa a não dar mais glórias a Deus pelas pequenas coisas. As pequenas coisas que Deus faz na sua vida, você acaba se acostumando e você nem se lembra que foi Deus quem permitiu, que foi Deus quem fez. A gente vai ficando com a nossa visão turva, a gente vai ficando com a nossa visão voltada para outras coisas que não aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e aí a gente não glorifica mais a Deus pelas pequenas coisas. Mas nessa noite eu quero dizer que Deus também está ressuscitando a minha visão e a sua visão. A nossa visão do reino de Deus está sendo ressuscitada, como Jesus fez com Naim, com a viúva de Naim, nesse caso, com o jovem que ressuscitou. Meus amados, Deus, Ele tem grandes coisas a fazer na minha vida e na sua vida. Assim como Deus tinha uma obra na vida desta mulher, assim como Deus tinha uma obra, o Senhor Jesus tinha uma obra na vida desse jovem que foi ressuscitado em Naim, Deus tem uma grande obra a fazer na minha vida e na sua vida. Quem crê que Deus pode fazer essa grande obra na sua vida? Quem quer que Deus faça essa grande obra na sua vida? Quem crê que o milagre de Deus pode cair sobre a sua vida nesta noite, hoje aqui, levanta a sua mão. Não por intermédio de mim, não porque eu estou aqui, não porque o pastor Rubens está aqui, não porque ninguém está aqui, porque o Senhor Jesus está aqui. Ele trouxe você nesta noite aqui para o seu milagre, para a sua ressurreição. Talvez você pense, hoje eu não vou na igreja não, sexta-feira, né, feriado prolongado, eu vou ficar em casa descansando. Mas Jesus falou, não, você não vai ficar descansando, você vai para a minha casa, você vai buscar a minha presença, porque o meu milagre está preparado para você naquele lugar. Ao fim dessa história, meus amados, essa mulher, ela foi restaurada, ela teve a vida dela restaurada, ela pôde contar novamente com o filho, ela pôde contar novamente com a sua estrutura familiar, e a Bíblia não relata em nenhum momento mais, vai falar sobre ela, mas eu tenho certeza que ela teve a vida dela transformada. A passagem de Jesus por ali transformou a vida dela. O que era motivo de tristeza, o que era motivo de pranto, o que era motivo de lágrimas, choro pela morte daquele jovem, se transformou num instante só, num tocar de Jesus naquele caixão, se transformou em festa, se transformou em celebração, se transformou em alegria. E é assim que Jesus faz. Jesus muda o nosso estado de uma hora para outra, com apenas um estalar de dedos, com apenas um tocar na nossa vida. Jesus transforma o luto em alegria, Jesus transforma a morte em vida, Jesus transforma a doença em saúde, Jesus transforma a perdição em salvação, Jesus transforma a destruição em restauração. É assim que Jesus faz, é num tocar das suas mãos, é num estalar de dedos, é num breve agir. Deus transforma as nossas vidas e Deus toca em cada um de nós. Deixa eu adiantar aqui que o relógio já está caminhando também. A gente vai terminar esta palavra. No versículo 17 diz que essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. A palavra de Jesus, a obra que Jesus fez na restauração, no ressuscitar daquele jovem, aquela notícia se espalhou para toda aquela região. Todas as pessoas nas cidades no entorno ouviram falar do grande feito que Jesus realizou com relação àquela viúva. Sabe o que isso nos ensina? Que a nossa vida, a minha vida e a sua vida, ela é testemunho da obra do Senhor Jesus. Cada ação que Jesus faz sobre mim e sobre você é testemunho dado pelo próprio Jesus para aqueles que estão lá fora. Talvez você pense assim, mas ninguém me vê, né? Ninguém vê aquilo que eu faço, ninguém vê o meu sacrifício para a obra, ou aquilo que Deus realiza através da minha vida. Você pensa que ninguém vê, mas tem alguém vendo aquilo que você está fazendo, tem alguém se espelhando naquilo que você está vivendo. A sua fé, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, elas não são somente para você, elas são para aqueles que estão no entorno, para aqueles que estão em volta, e através da sua vida, mesmo que você não saiba, o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. O nome do Senhor Jesus está sendo glorificado através da sua vida e através da obra que o Senhor realiza através da sua vida. Amém? Tem alguma coisa para ser ressuscitada aí, meu irmão? Tem alguma coisa para ser ressuscitada aí, minha irmã? Eu disse, eu não conheço a sua vida, conheço alguns irmãos e mesmo assim não conheço completamente a vida deles.
Eu também não quero que você fale para mim, não é para mim que você tem que falar, é para o Senhor Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor ressuscite a minha fé. Pai, a minha fé está indo embora, a minha fé está diminuindo a cada dia. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquele momento onde eu orava, onde eu pregava a tua palavra, onde eu jejuava, onde eu me consagrava ao Senhor. Eu quero que o Senhor possa ressuscitar a minha fé nesta noite. Talvez você está com um problema de saúde que você não acredita mais que tenha solução, ou que alguém tenha dito que não tem mais solução. Eu digo nesta noite: Jesus está tocando na sua saúde, Jesus está ressuscitando a sua saúde, e você vai testemunhar do grande milagre feito na sua vida. Talvez é o seu casamento que está indo de mal a pior. Talvez é o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com o seu irmão. Talvez você esteja com dificuldades no relacionamento familiar. Mas eu tenho a autoridade do poder do Espírito de Deus para dizer que Deus está ressuscitando esse casamento. Deus está ressuscitando esse relacionamento pai-filho. Deus está ressuscitando esse relacionamento que você tem com a sua família. Poderia falar de tantos outros problemas, de tantas outras questões que Deus pode ressuscitar, são muitas. Eu tenho certeza que cada um de nós, cada um de vocês tem essa particularidade. Eu peço, com a permissão do pastor Rubens, que se você tem algo a ser ressuscitado nesta noite, que você tenha um passo de fé e venha até aqui à frente, que nós vamos orar por você. Não é por mim, não é por mim, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, é pelo poder daquilo que Deus tem a fazer pela sua vida nesta noite. Eu peço que você dê um passo de fé e venha até aqui à frente, porque assim como a viúva de Naim teve a sua vida transformada com o toque do Espírito Santo através de Jesus na vida daquele caixão, no caixão daquele homem, ele foi ressuscitado. Deus tem grandes coisas a fazer você nesta noite.